É porque chama muito a atenção a questão do Felipe e no Flamengo, porque a gente não consegue admitir um jogo do Flamengo sem o Pedro. É muito difícil para todo mundo falar, cara, como é que o Flamengo não põe o Pedro para jogar? Que para muitos pode ser o camisa 9 da seleção brasileira, né? Então, eu acho que esse é o impacto desse rodízio que o Felipe propõe muitas vezes, porque a gente, de uma maneira geral, a opinião pública, torcida, imprensa e tal, não consegue entender por que o Pedro não pode não jogar um jogo, né? O próprio Felipe gostaria, mas ele entendeu ali desde o jogo com o Tátira, por causa de o Pedro não cumprir funções táticas pré-estabelecidas junto com a Arrascaeta e reagir mal às cobranças, ali começaram os problemas. Por isso que eu acho que agora eles podem ter saído grande juntos dessa história, porque talvez o Felipe tenha convencido o Pedro da maneira como ele acha que o Pedro tem que atuar. E o Eric já elogiou aqui que o Pedro foi bem ontem. Eu acho que tinha uma limitação física do Pedro também, Ele a questão da lesão. Tá se melhorando e ainda. ele voltou e trabalhou pra caramba pra voltar. Isso, assim, muita gente falou que o Felipe até naquela coletiva bombástica, né, falou que os números, os índices do Pedro eram ruins, e o Felipe deve estar coberto de razão, porque contra fatos não há argumentos. O GPS está lá, o GPS não mente, né? Então, agora, o processo de recuperação do Pedro exigiu do Pedro uma dedicação absurda, assim, de sessões de tratamento 3 vezes por dia e tal, até porque ele voltou antes do prazo que as pessoas imaginavam, né? Eu acho que era uma questão de ajuste mesmo, né? Acho que esse é um assunto superado, a gente até ficar perdendo muito tempo aqui com isso. Você falou aí, né, desses caras que, pô, eu não aceita não, né? Não entende o Pedro fora da equipe. Eu sou um desses caras. Por quê? Então. Eu vejo assim, André. É um cara desse que você tem, um cara que te entrega 30 gols, que você sabe que é um cara que se a bola cair no pé dele, ele vai decidir. Você tem que trabalhar para ele melhorar fisicamente, então. Você tem que dar mais sequência para ele de jogo, você tem que botar ele para estar dentro do campo. E quando você tira um jogador desse que tem a cobrança que foi feita dentro do campo, você tira a responsabilidade dele. Mas e Tem que quando fazer ele o não contrário. reage bem a essas novas funções que o técnico acha que ele tem que fazer e ele não E faz? o treinador, aí depende muito do treinador. Foi por isso que ele o treinador tem saiu que do chegar time, na cabeça cara. dele. Foi por isso Mas que eu ele acho saiu que do tem que time. chegar a um acordo que você não vai achar um centroavante tão cedo igual a ele. Vai ter que pagar 50, 60 milhões de euros. Se é que vai achar, né? Se é que vai Por achar. isso que eu acho que o É Felipe isso. pode ter É saído isso, grandão é. dessa história, cara, Como é que mostrando você pro vai, Pedro como É ele isso, acha que o Pedro tem que jogar. Centroavante é igual a goleiro, cara. Exatamente. Se você Fazer tem gol é um, você difícil tem que demais, ficar. Eu tenho certeza que o Felipe quer o bem do Pedro e, consequentemente, o bem do Pedro é o bem do Flamengo. Exato. Então, assim, na cabeça do Felipe, eu acho que essa batalha foi vencida pelo Flamengo, E o não por ele, Pedro pro Felipe, como técnico, é uma novidade também. O Felipe, quando começa a ser técnico isso do é Flamengo, fato. o Pedro estava machucado. Claro. Então ele moldou o isso é. Flamengo até o Pedro chegar sem o Pedro. Claro. Então ele nunca teve o Pedro. Ele foi ter o Pedro esse ano agora, às vésperas Claro. da Copa do Mundo de clubes. Né? Então, assim, de alguma forma, o Felipe trabalhou a maior parte da curta carreira dele de técnico sem o Pedro. A maior parte sem o Pedro. Perfeito. Agora que ele está começando a entender também como vai fazer o time com o Pedro, como é que o Pedro vai ter os comportamentos que o Felipe quer. Então, eu acho que tudo isso teve um balanço nessa relação ali, que as coisas vão se assentando aos poucos. E o Pedro né? nunca foi um titular absoluto da seleção. Nunca Não. foi. E conviveu com vários treinadores fazendo as mesmas críticas, um pouco diferente aqui e acolá, sobre a intensidade dele. E o Pedro agora, foi titular de fato no Flamengo, de fato, assim, no período que o Bruno Henrique se machucou com o Dorival, e foi um período curto, época do e depois Dorival. com o Tite. Com o Tite, com o Tite. Porque não, São Paulo não. com o São Paulo ele brigava, ele entrava, foi mais titular do que reserva, Perfeito. mas foi titular também. Agora, com o período do Dorival curto, ali porque não tinha o Bruno Henrique, aí o Dorival criou a dupla Gabigol e E com Pedro. o Tite, até E porque com o Gabigol Tite, não era uma opção pro Tite. E aí, porque o Tite preferia o Pedro ao Gabigol. Mas eu dizia, até pensando em seleção pro Pedro, hoje ele concorre com o João Pedro, na minha opinião, né? Se a convocação fosse amanhã, seria inevitável convocar João Pedro e Caio Jorge. Jogadores de muita intensidade. A seleção é brasileira, o treinador é europeu, é italiano. Até para jogar com o Ancelotti, eu acho que o Pedro vai ter que ouvir o Felipe. Você viu como é que o Caio Jorge tá marcando? Exato. Cara, Exato. Eu não sei se o Caio Jorge é uma barbada pra seleção. Eu acho O que João eu Pedro eu acho que é. Eu também O convocaria. Caio Jorge eu não se ele sei. tá com certo. Por exemplo, ele viu o Igor Jesus. Eu não sei se ele vai abrir mão. Também, outro é, nome. Igor Jesus. Outro nome. Marcos também. Leonardo, cara, Outro assim, é um nome também. pra gente Pois é, considerar também, mesmo que também. esteja no futebol saudita, fez uma bela Copa do Concluímos que Mundo. temos vários centroavantes. Concluímos.